Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. Eu sou Cláudia Rato e estou aqui hoje para fazer a leitura das energias que estão chegando ao nosso planeta nesse momento, para que a gente amanhã, ao realizarmos a nossa meditação da lua crescente do Sol em Virgem, a gente tenha um leito racional, um leito intelectual, um leito mental, para que essas energias possam encontrar essa tradução e ancorar em nós, permitindo que a gente flua com as energias e com a inteligência divina da natureza. Então, a gente está aqui na véspera da lua crescente do Sol em Virgem. Eu sou do signo de Virgem e hoje é um dia de mão elétrica azul. Eu sou mão elétrica azul, então hoje eu estou com a carga toda para passar todo o meu conhecimento para vocês, para que vocês possam aproveitar ao máximo a expansão da consciência que a gente consegue alcançar sempre que medita e sabendo qual é o caminho do autoconhecimento que a expansão da consciência nos orienta. Então nós vamos fazer a leitura hoje da onda encantada da serpente, da lua, da fase da lua do Sol em Virgem, e de dois arcanos maiores do tarô, que são importantíssimos para a nossa vida, tanto pessoal, quanto para a nossa vida social, que é o arcano do Hierofante e o arcano do Diabo, esse polêmico arcano do Diabo. Então, vamos lá? Então, vamos lá, pega seu chazinho para que você ouça com atenção esse papo, porque esse papo está assim... muito revelador, eu diria. Então, vai lá, te espero. Eu quero mostrar para vocês uma imagem que vai revelar como que nós podemos e estamos construindo o nosso Merkaba. O Merkaba é uma nomenclatura esotérica que define o que nós chamamos de corpo de luz, né? Ou a nossa nave pessoal, nosso veículo. Na verdade, a tradução literal de Merkaba é veículo de luz. E nós, na verdade, como humanidade, já deveríamos todos, a essa altura, em 2022, já termos construído esse nosso veículo de luz, que na verdade não é bem ser construído, mas ser conscientizado, né? A gente já devia ter a consciência desse nosso veículo de luz e estaríamos então agindo como terráqueos, conscientes de que somos parte de um sistema solar e que tem outras estrelas à nossa volta também, com suas civilizações, e fazemos parte de uma confederação galáctica. Então, isso para algumas pessoas já é claro, já é aceitável, já é razoável, mas isso, desse momento, deveria estar acontecendo, deveria ser uma ideia razoável para toda a humanidade, e alguns já vivendo a partir dessa ideia. Então, a gente está aqui para isso, para começar devagar, fazer essa transição de uma ausência de consciência, de uma vida extremamente instintiva, para uma vida mais consciente de quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Eu acho que a maior revelação que vem sendo feita é que para a gente ser esse ser consciente neste momento de transição planetária, o que a gente precisa fazer, mais do que tudo, é relaxar, é deixar de querer entender tudo nos mínimos detalhes, deixar de querer entender, deixar de querer explicar tudo, deixar de querer tanta segurança técnica para dar os passos em direção a si mesmo, ao autoconhecimento, para poder fazer essa transição. E a transição, ela, como a natureza nos ensina, ela não dá saltos, ela não muda da noite para o dia. E assim também conosco, nós somos parte da natureza. A gente também não vai mudar do dia para a noite.
Então é por isso que aqui a gente está fazendo a transição do calendário gregoriano para o calendário do Tzolk'in, da lei do tempo natural, devagar. Aqui a gente faz o caminho do autoconhecimento através dos arcanos maiores do tarô, numa leitura e interpretação constante. Porque cada vez que a gente vai interpretar o nosso tarô e vai ler o nosso tarô, a gente vai ter uma leitura diferente, cada vez mais consciente, proporcional à nossa capacidade de expansão da consciência. E quando a gente vai também trazendo à consciência a qualidade das energias que estão chegando a nós pelo Sol, filtrada pelas constelações do zodíaco, a gente também faz aqui uma leitura esotérica dessas energias, que quer dizer a qualidade dessas energias, e não exatamente qual é o planeta que está aspectando qual planeta, e aí isso vai mexer com a gente em que lugar. Porque vai mexer. Sabendo ou não sabendo, vai mexer conosco. Então, quando a gente se coloca numa atitude inteligentemente receptiva e conhecendo a qualidade dessas energias, o que a gente precisa fazer aqui, nessa nossa dimensão, é só nos auto-observar e perceber como estamos. Estamos nesse momento mais irritados, estamos mais relaxados, estamos mais condescendentes, estamos mais preguiçosos, estamos mais ativos, estamos mais tristes, estamos mais, de um modo geral, fazer essa leitura. Porque é essa leitura da nossa energia que vai nos dar gerência sobre ela, que vai trazer a nós a possibilidade da gente administrar a nossa energia. E ao administrar a nossa energia, nós estaremos administrando o nosso Merkaba, o nosso veículo de luz, a nossa consciência. Então eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês como é que isso se dá, mas olha, eu vou tentar explicar para vocês algo que é muito simples para ajudar a gente a manter essa receptividade e essa entrega para a simplicidade de todas essas coisas que a gente sempre ouviu que é muito complicado. Né? Mediunidade é muito complicado, telepatia é muito complicado, sexualidade é muito complicada, é muito proibida. Será? Será que é esse o caminho? Então vamos lá. Vamos começar do começo e é esse slide que eu quero mostrar para vocês. Esse slide, ele revela energias que nós captamos, que nos permeiam, que agem em nós, agem nas nossas glândulas, agem no nosso organismo, quer a gente saiba ou não, quer a gente queira ou não. Então, esse primeiro triângulo de cima, ele mostra os 3 pontos em que nós recebemos as 3 energias dos 3 primeiros signos do zodíaco. Aqui a gente recebeu e meditou durante toda a lua de Áries. Aqui a gente recebeu a energia, meditou, absorveu toda a lua de Touro, do Sol em Touro. Aqui a gente absorveu e meditou em todas as luas do Sol em Gêmeos. E como essas energias, elas são energias muito espirituais, elas não têm uma característica da nossa personalidade que a gente possa dizer que tem relação com esse nível de consciência que essas energias estão passando para a gente, percebe? Eu não estou falando de signo do zodíaco. Para signo do zodíaco, a gente tem a representação de Áries, de Touro, de Gêmeos. Mas para a qualidade da energia que essas constelações enviam para nós, elas são muito espirituais, elas são muito energéticas. Então, Áries está falando da energia que move uma semente a brotar. Então, essa energia entra na gente, movendo a gente, trazendo muita disposição para a ação, para começar projetos, para ter ideias novas, para ter iniciativas, para pensar em começos, em mudanças. A energia de Touro, ela traz a foco. A constelação de Touro traz o foco. Se trabalhado no nível da personalidade, que é esse nível que a gente faz a leitura dos signos do zodíaco, ela vai falar de desejos.
porque vai falar da personalidade que enxerga o mundo através de dois olhos, do positivo e do negativo, do eu e você, do que eu não tenho aqui dentro, do que eu preciso lá fora. Por isso, desejos. Mas quando a gente trabalha na consciência, como nós estamos trabalhando aqui, a qualidade da energia de touro é a do olho único, é do foco, é da vontade. É a vontade acima do desejo, porque se refere ao propósito. O olho de touro mostra o propósito, e cada um de nós tem um singular e intransferível, tem uma maneira de enxergar e de configurar esse propósito tão pessoal quanto é o rosto de cada um de nós. E a energia de Gêmeos, ela fala da comunicação, mas, de novo, se a gente for trabalhar com a energia de Gêmeos no nível de consciência do zodíaco, do horóscopo, a gente está falando da comunicação, daquela comunicação mais corriqueira, mas a gente trabalhando no nível de consciência da energia de Gêmeos, a gente está falando da comunicação, mas justamente entre o fogo de Áries, que traz a ideia, o olho de touro, que traz o propósito, e quando a gente liga a ideia ao propósito, a gente tem um plano, a gente consegue ver, a gente consegue configurar algo dentro de nós que vai ser traduzido, todas essas três forças, elas são traduzidas na nossa personalidade como os atos de vontade. Percebe? Como são energias muito espirituais, se a gente olha com os olhos da consciência, a gente tira a matéria, desmaterializa tudo isso que a gente aprendeu a materializar ali no mínimo detalhe do que é Áries, do que é Touro, do que é Gêmeos. Não, vamos na força energética espiritual, porque se a gente se apropria do conhecimento da qualidade dessas energias no seu lado mais espiritual, é como se a gente tivesse argila na nossa mão para moldar da melhor maneira possível para nós. Então, essa é a proposta da cocriação do nosso destino aqui. E a gente pode cocriar o nosso destino a exemplo da natureza, de forma próspera, de forma interdependente, de forma autossustentável. Então, essas três energias se refletem com o ato da vontade. Isso vai ser muito importante agora para a gente entender a nossa sexualidade e como que a gente vem trabalhando a nossa sexualidade e como que essas forças espirituais, quando a gente não tem conhecimento delas e quando a gente não tem gerência sobre elas, a partir da pessoa de cada um, como que elas podem ser extremamente perigosas. Então, nós trabalhamos em Câncer, nós trabalhamos em Leão, né? Aí as questões já mais pessoais, né? Em Câncer a gente viu de como o ser humano precisa ser cuidado, de como o ser humano é interdependente, nós precisamos uns dos outros. Em Leão, nós vimos a necessidade de termos autoconfiança. Em Leão, a gente já começa a perceber a importância da gente assumir a responsabilidade sobre a nossa individualidade. É quando falamos muito do ego. As pessoas não querem ego, querem rechaçar o ego, que o ego atrapalha. O ego é a nossa individualidade. E você deve responder por ela. Senão você vai começar a achar que tudo que acontece com você é o outro, né? A Deus dará. Deus cuida, Deus dá, Deus tira, Deus isso, Deus aquilo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Agora a bola está com a gente. E ao chegarmos em Virgem, a gente tem a força da Virgem, da Imaculada Conceição, da Imaculada Concepção. Então, a gente está trabalhando aqui com a nossa própria força de nos autoparirmos, de nos autoconcebermos, de nos autocriarmos. E essa força, que está aqui embaixo, na ponta de baixo do zodíaco, é a força da nossa Kundalini. É a serpente enrolada na base da coluna. Essa é a nossa força vital, aqui,
na Terra, nessa dimensão que une a mente ao corpo, o céu à terra, o Sol ao solo terrestre, ao planeta. Então, Virgem traz essa Imaculada Conceição, porque nós podemos nos autoconceber sozinhos, assumindo a responsabilidade sobre cada um de nós, com a consciência da interdependência. Então, nesse signo de Virgem, a gente vai trabalhar com essa Imaculada Conceição, com a nossa autorresponsabilidade, com a nossa capacidade de nos concebermos a nós próprios, sem precisar de ninguém. Mas como você fala em não precisar de ninguém e você está falando da nossa interdependência? Exatamente. Nós somos interdependentes. E cada um dos outros à minha volta precisa do meu melhor talento, da minha melhor performance. Então, se eu não prestar atenção em mim, eu vou criar elos de dependência, de necessidade, que pode se enfraquecer se eu não confiar em mim e se eu não fizer a minha parte. Então, como que se constrói o nosso veículo de luz, o nosso Merkaba? É muito simples. Basta. O que a gente tem que fazer para construir o Merkaba é girar esse triângulo de cima. Isso. Vou tirar essas estrelinhas para cá. Vou tirar essas estrelinhas para cá, porque vocês já entenderam. O triângulo de cima, ele fala do ato de vontade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a prestigiar, a conhecer, a agir a partir da nossa vontade. E a gente precisa ter consciência do que queremos, não dos desejos. A gente precisa trabalhar com a nossa consciência, prestando atenção, nos conhecendo, para perceber como é que melhora a minha personalidade, a minha história ressona com o momento da sociedade, do planeta, da transição planetária nesse momento, para eu agir a partir da minha vontade, a partir da minha voz interior. Sentir, muito sentir, sem técnica, sem tanta explicação, sem tanta necessidade de conhecer os mínimos detalhes, sem tanta informação. Menos mente, mais coração, mais sentir. O coração revela a sua vontade. E aí você, ouvindo a sua vontade, você já vai começar a conceber, como é que a gente fala quando você começa a fazer uma intervenção no funcionamento dos instintos naturais, que é o triângulo de baixo. E veja bem, quando a gente fala em instintos naturais, a gente não está falando só daquela atitude instintiva, animalesca, não. A gente está falando de todo o nosso comportamento. E todo o nosso comportamento é reativo. A gente só reage. A gente não age. Porque a gente só vai agir quando nós ouvirmos essa voz da vontade, essa voz interior, que muitas vezes pode ser contrária a tudo que se prega aí fora. A gente vai falar sobre isso, por exemplo, sobre a nossa sexualidade. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 18 minutos. Então, vamos lá. Vamos mais rápido para chegarmos à sexualidade, mas tudo isso que você está ouvindo é muito importante para a gente chegar no assunto da nossa sexualidade com menos tabu, né, gente? Com menos ideias preconcebidas, com as crenças limitantes um pouco mais flexíveis, porque foram muitos anos de aculturamento, de modo que a gente tratasse a nossa sexualidade como uma coisa suja, como uma coisa vergonhosa, sabe? Percebe? Todos os palavrões se referem ao ato sexual e a todos os órgãos envolvidos nesse ato. São palavrões, são palavras para agredir. Então a gente usa a nossa sexualidade para nos agredirmos. E a gente se mantém ignorante quanto à nossa sexualidade porque a gente não fala sobre ela. A gente não encara. A gente foi treinado a não falar. Todo mundo faz. É básico. É daí que depende a sobrevivência da humanidade. Todo mundo faz e ninguém fala sobre isso. É proibido. Perceba.
a violência que é isso, perceba o perigo que é isso. A quem interessa que a gente não saiba controlar e administrar a nossa energia mais poderosa, que é a energia da nossa sexualidade, que é a energia da Kundalini, que é a energia da nossa força vital, representada pela serpente. E nos discursos religiosos, a gente aprendeu que a serpente é do mal. Nos discursos religiosos, a gente aprendeu que comeu a maçã, a Eva, a mulher, é do mal. E é a mulher que concebe. A mulher que teve o pecado original. E é a mulher que concebe, é a mulher que procria. Olha quanta coisa escondida aí de propósito para enfraquecer a humanidade, para deixar a humanidade violenta. Quando nós começamos a sentir com o coração, a usar a linguagem do coração, a ouvir a voz interior, que é a responsável pela nossa vontade, pelos atos de vontade, e a influenciar nesses atos instintivos, ou seja, fazendo com que a gente seja menos reativo e mais consciente. E aí vale eu dizer para você uma coisa muito importante sobre ser consciente. Estar consciente não significa que você tenha que parar para pensar em quem é você, no que você gosta, no que você desgosta, de como você deve fazer ou não fazer, para poder, então, agir. Não. A consciência, ela é constante, ela é eterna, ela tem a consciência do aqui e agora, do momento presente, da eternidade do momento presente. Então, se você estiver consciente, você não precisa parar para pensar, porque você vai estar consciente. E quando esse triângulo de baixo for provocado, ele já vai agir em resposta à vontade. Ele já vai começar a agir, a se expressar, porque o triângulo de cima, ele é puramente espiritual. Então, ele precisa das expressões da nossa personalidade representadas nesse triângulo de baixo para poder interagir. Então, o triângulo de cima, ele vai começar a penetrar o triângulo de baixo e o triângulo de baixo vai começar a penetrar o triângulo de cima. E a gente tem aí a estrela de 6 pontas, que é a representação do nosso Mérkaba, do nosso veículo de luz. Quando a gente age a partir da nossa vontade e coloca nosso ego, a nossa personalidade, as nossas expressões pessoais para expressar o nosso verdadeiro ser, nós passamos a agir como pontos de luz. Como pontos de luz. A gente começa a iluminar. A gente começa a amar incondicionalmente. E isso não significa perder os limites, não. Você vai conhecer muito bem os seus limites. Conhecendo muito bem os seus limites, você saberá mostrar ao outro, na interação, como que o outro deve respeitar os seus limites. Não porque você vai dar ordem, mas porque você vai agir com tanta propriedade dentro do seu quadradinho que o outro fica intimidado. Ele não se sente à vontade para porque a gente está aqui, e aí a gente passa a agir porque a gente está aqui, quando constrói esse veículo de luz, quando a gente coloca a vontade, né, para comandar os nossos atos instintivos e coloca nossas capacidades instintivas para obedecer à vontade, a gente não precisa de mais nada, a gente não tem desejo com relação ao outro. Óbvio, a gente tem sim, a gente tem desejos de prazer, mas isso não é uma dependência, isso não é vital para nós. Né? É escolher, por exemplo, o prazer de tomar um sorvete, por exemplo, o prazer de ter um relacionamento ou uma relação sexual, por exemplo. Por prazer, sim, por que não? Se com o sentido de ambas as partes, por que não? Sem dependência, sem que isso signifique que aquela pessoa tenha que se tornar o seu príncipe encantado, sem que isso signifique que aquela pessoa, que aquela mulher tenha que se tornar a sua
companheira fiel e irreversível para o resto da vida. Ah, você está desdizendo o casamento? Não. Mas o casamento é de outra ordem. O casamento é um contrato. O casamento é um contrato que duas pessoas fazem a partir do momento que decidiram e escolheram ser companheiros e um do outro e montar família e etc. Mas antes do casamento existem homens, existem mulheres, existem pessoas. E a gente pode trabalhar, a gente pode ter autonomia, a gente pode ter gerência sobre a nossa Kundalini, sobre a nossa força de disposição, de criar projetos, de criar, de fazer arte, porque não é só com relação a essa energia, não diz respeito só ao prazer sexual, não, diz respeito à expressão da nossa arte, a força da vontade, a força da confiança, de que eu posso, a partir de agora, nesse momento da minha vida, com os recursos que eu tenho, aprender a fazer macramê e me tornar uma grande arteira, né? Fazer arte, vender arte. Por que não? É essa energia da Kundalini que trabalha nisso. Quando ela está fraca, a gente não consegue fazer nada. Fica deprimido, preguiçoso, fica esperando que os outros deem ordens para a gente ter a sensação de que a gente está vivendo. A gente só está cumprindo ordem. Então a gente está falando dessa onda encantada da serpente. Porque sincronicamente estamos vivendo a onda encantada da serpente, que fala dessa força vital, da sexualidade humana, que se expressa desde o prazer sexual mais básico de uma transa até a maior expressão da sua individualidade, da sua arte. Vem daí, vem da Kundalini, vem da energia sexual. A maior expressão da sua arte, os grandes artistas, ou você, sua expressão na cozinha, fala a verdade. Aquelas pessoas que cozinham, aquelas mulheres que adoram cozinhar. Olha o prazer que há nisso. É a energia sexual. Ela sobe pelos chakras, ela vai te dar ideias, ela te dá disposição física, ela te dá toda a energia necessária para que nós, dentro desse corpinho, possamos desenvolver uma habilidade fina. Então, ela tem que ser conhecida, ela deve ser conhecida, ela deve ser vivida. Olha que plano, que plano macabro. Por exemplo, educar o ser humano como se a masturbação fosse algo criminoso. Meu Deus do céu, o que fizeram com a gente? O que fizeram com a gente? Aí você vai dizer assim, mas, ai, que horror, Cláudia, vamos liberar geral. Gente, a gente não liberou geral nada até agora e olha o mundo como tá. Até agora tudo era proibido. E olha o mundo como tá. Não é por aí. Não é por aí. Então, nessa preleção, onde nós estamos vivendo, a energia galáctica que está chegando para nós é a energia da serpente, da força vital. Nós estamos, inclusive, sob portais galácticos. Ou seja, eu coloquei aqui um monte de portinhas. Deixa eu sair da frente um pouquinho. Eu coloquei um monte de portinhas para ir colocando aos poucos. Espera que eu me perdi aqui, achei. Para ir colocando aos poucos as portinhas conforme a gente vai vivendo. Olha, a gente já viveu esse portal de ativação galáctica ontem, né? No Enlaçador de Mundos, eu fiz até uma meditação que eu coloquei aqui para vocês, peguei assim, foi bem no improviso, mas eu queria muito passar essa meditação para vocês. Hoje, a gente está com outro portal de ativação galáctica, nessa mão elétrica azul no dia de hoje, que é o dia do serviço, o dia do tom do serviço. Então, eu queria colocar aqui como recado principal dessa leitura: sinta, pense, reflita, medite sobre a sua sexualidade.
Entre em contato com a sua força, com essa força da sua sexualidade. E se você tiver assim no momento que você, como eu, já entrou na menopausa ou já está muito distante de tudo aquilo que a gente aprendeu que é a sexualidade, se você está viva, se você está vivo, essa força está aí. Ela está aí. Ela está aí pulsando, ela está aí fazendo o seu coração pulsar, fazendo a sua mente pensar, fazendo os seus braços se moverem, o seu corpo se movimentar. É ela. É ela. Entre em contato com ela. Fique em silêncio, se concentra na sua respiração. Quando a gente presta atenção na nossa respiração, gente, a gente está prestando atenção na nossa força vital, na nossa Kundalini, na nossa sexualidade. O ar entra e sai. Olha aí a penetração e sai, e retira, e penetra, e tira, e penetra, e tira. Gente, isso é sagrado. Isso é sagrado. Isso é santo, isso é divino. Então, sente a sua sexualidade. Sem técnica, sem tentar explicar. E depois escreve aqui quais foram as coisas que vieram, o que você sentiu, o que se revelou. Porque eu tenho certeza que muitas coisas vão se revelar para você. Até porque a gente está vivendo um momento de revelação, nessa transição planetária. E, além disso, estamos no castelo do Queimar, no castelo oeste do Queimar. Esse castelo, ele é o castelo da magia, entendendo magia como a transformação. Então, a gente está num momento em que toda a galáxia está emanando para a gente essa força sagrada da vida, da força vital, da energia sexual. Eu ouvi uma vez que as galáxias transam, todo mundo transa, porque no universo, esse movimento de entra e sai, de yin e yang, de luz e sombra, é o que move a vida aqui e em todas as galáxias, em todo o universo. Então, eu tenho certeza que no momento em que você sentar para meditar e se abrir para ouvir a sua energia, coloca a sua consciência no seu sexo, que é onde a gente até agora confinou, né? Toda a nossa energia sexual e todos os nossos julgamentos, a gente confinou ali no sexo. Então vai lá, converse com a sua Ioni, né? E os homens conversem com seu órgão sexual. Sintam, tá? Melhor do que conversar, sintam. Respira naquela região. Essa é a meditação mais importante que estamos vivendo nesse momento de transição planetária, porque o planeta precisa muito que a gente conheça a nossa força e que a gente controle a nossa força por amor, que a nossa força seja a força da nossa expressão e não uma força reprimida ou oprimida que quando sai descontrolada. Então, estamos aí nesse castelo do oeste do Queimar, da transformação, então, tudo favorecendo a nossa transformação e vivendo essa lua cheia de Virgem, que traz essa consciência que nos mostra que podemos, sim, criarmos, cocriarmos e agirmos como os pontos de luz no planeta a partir do momento que a gente assumir a autorresponsabilidade pelos nossos instintos, né? E aí, falando em instintos, a gente está falando que todo esse triângulo aqui de baixo, o triângulo instintivo, é esse triângulo da força vital, da energia sexual, né? Colocando essa energia para obedecer à nossa consciência e agir a partir da nossa força de vontade. Esse é o momento. A gente vai precisar muito disso. A gente vai precisar muito de nós mesmos agora, porque a partir do signo de Libra, essa força, essa singularidade, essa nossa personalidade, ela
vai entrar em interação, ela vai ser chamada às falas, na interação com a sociedade. Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário pra caramba. Aquário é a era que estamos entrando agora, é a era das organizações, é a era em que a gente tem que se organizar pelos nossos propósitos, em sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade fraterna, harmoniosa, autossustentável, interdependente, com maior respeito pela individualidade de cada um. E a sua força individual começa pela sua sexualidade. Gostaria muito de saber como é que isso chegou aí. Tem muito mais a ser dito, mas tem muitas maneiras, tem muitas formas de a gente abordar esse tema. Eu vou continuar explorando esse tema durante toda essa alunação de Virgem. Então, gostaria muito de saber como chegou aí e ter até a sua sugestão de pauta, por que ângulo que você gostaria que a sexualidade fosse abordada durante toda essa alunação de Virgem. Por favor, estarei aqui esperando a sua sugestão para a gente falar sobre isso abertamente aqui no canal. O canal é nosso e a gente pode falar abertamente sobre isso sem medo de ser feliz, até porque há muito de se perceber o quão doce, o quão divino, o quão sagrado é tudo aquilo que se relaciona com a nossa sexualidade. Tá bem? E sejam bem-vindos todos os LGBTQA+, por favor. Todos. Então, se você chegou até aqui, por favor, deixa seu like para eu saber que fez sentido para você. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve se você estiver interessado em expandir a sua consciência, em ser um ativista dessa transição planetária nessa nova era, em cocriar o seu destino e deixar de ficar vivendo a Deus dará. Porque Deus já deu, agora é com a gente mesmo. Tá bem? Então, gente, gratidão, gratidão imensa por você estar aqui. Vamos meditar amanhã. Deixa eu recitar com você o Kim do dia, porque eu sou esse Kim. Vamos fazer isso agora no finalzinho, em estado meditativo? Vamos lá? Vem comigo. Toma uma inspiração profunda. Delicadamente traga toda a sua atenção para você no seu momento do aqui e agora. E a energia do dia diz o seguinte: ativo o conhecimento vinculando a cura. Selo o armazém da realização com o tom elétrico do serviço. Sou guiada pelo poder da magia. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim.